que vocês pedem à Igreja de Deus? Com esta pergunta, os nossos irmãos catecúmenos iniciavam oficialmente o percurso que hoje chega ao seu cume. Eram acolhidos oficialmente nessa caminhada para a qual hoje todos nós nos dirigimos. Hoje, na verdade, estes irmãos não apenas chegam ao cume dessa caminhada, mas dão continuidade a um percurso que daqui a pouco, no tempo da mistagogia, será aprofundado a cada dia, a cada semana. Esta pergunta, meus irmãos, não é para nós apenas uma pergunta que nos situa no caminho que eles estão fazendo, mas é uma pergunta que nos coloca no coração da nossa caminhada cristã. O que vocês pedem à Igreja de Deus? E eles respondiam: a fé. E o que vem com esta fé? A vida eterna. Nós não queremos uma fé que se restrinja ao aqui e agora. Nós não temos uma fé apenas para o aqui e agora. Nós temos uma fé que nos leva para depois, para o além, uma fé que nos leva para a eternidade, uma fé que antecipa no hoje da vida a eternidade. E é esta fé da qual somos portadores que nós estamos transmitindo a estes irmãos e irmãs. Com vocês hoje nós nos alegramos porque vocês vêm para somar na igreja, vêm para somar na nossa comunidade. Mas também hoje, não só nós nos alegramos, mas particularmente eu me sinto sempre honrado por poder, em nome da igreja, ser instrumento, mesmo que ineficaz, da graça de Deus na vida de vocês. E para mim é sempre um sinal claro do poder de Deus que age apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, apesar de todos os nossos problemas e limitações. Deus continua agindo através de nós, como fará nesta noite com vocês. Mas nós hoje também queremos agradecer a vocês, porque o passo que vocês estão dando nos ajuda a todos nós já batizados a refletirmos sobre a nossa fé. Primeiro é preciso que todos nós nos lembremos que a fé ela é recebida. A Escritura nos lembra que a fé vem pelo ouvir. Nós recebemos a fé, nós somos destinatários dessa fé porque alguém nos transmitiu, alguém nos trouxe a fé, alguém nos anunciou o conteúdo da fé. Como acabamos de ouvir no Evangelho, aquelas mulheres que testemunham a verdade da ressurreição e partem para anunciar. A fé, meus irmãos, ela nos foi dada do alto pelo próprio Deus, mas ela nos foi também transmitida pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa comunidade. E como hoje nós precisamos também agradecer àqueles irmãos e irmãs que vieram antes de nós e nos transmitiram a fé. Como hoje nós precisamos agradecer aos nossos catequistas, tanto do catecumenato de jovens e adultos, como também da catequese infantil, que se empenham arduamente todas as semanas em transmitir a fé. Mas aqui existe um risco que todos nós corremos, o risco de nos esquecermos que a transmissão da fé não é para um grupo. Transmitir a fé não é para algumas pessoas, mas ao contrário, é missão de todos nós batizados, é missão de todos nós católicos, transmitir essa fé, levar, anunciar essa fé, anunciar aos outros a fé que um dia nós recebemos e transmitimos. É um movimento duplo que acompanha toda a vida da igreja e que precisamos manter vivo. A fé é recebida e transmitida, como acabamos de escutar na narrativa do Evangelho.
Na quinta-feira santa, quando ouvíamos a narrativa de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo dizia: o que eu recebi, eu vos transmito. Da mesma maneira, o que recebemos, nós agora transmitimos. E aqui é preciso que nós visitemos mais uma vez o dia em que nós, batizados quando crianças, ouvíamos também esta pergunta sem entendê-la, quando aquele que nos batizava se dirigia a nossos pais e perguntavam: o que vocês pedem à igreja para o seu filho? Nossos pais, em nosso nome, diziam o batismo. E logo depois, ao se aproximarem na pia batismal, ouviam uma outra pergunta: vocês querem que esta criança seja batizada na fé da igreja que nós acabamos de professar? Nossos pais e padrinhos diziam: queremos. A partir daquele momento, meus irmãos, nós não só recebíamos, mas assumíamos a fé da igreja. Entrávamos no nós da igreja que crê. Não é a minha fé, não é a fé do meu grupo, não é a fé do meu padre, do meu bispo. Não, é a fé da igreja de Jesus Cristo. Esta fé que recebemos é a que transmitimos. Por isso cabe a nós hoje um discernimento sereno, sincero e sério. A fé que eu professo está em comunhão com a fé da igreja? Porque hoje, meus irmãos, o que não faltam são inúmeros católicos defendendo inúmeras expressões de fé, mas que não estão em comunhão com a fé da igreja, não estão em comunhão com a fé que se manifesta através do magistério da igreja. E não importa se é o padre A, B ou C, o bispo A, B ou C, importa que eu e você creiamos na fé da igreja, porque é nesta fé que nós fomos batizados, e é esta fé que um dia recebemos, que queremos transmitir. Mas esta fé não é apenas recebida e transmitida, ela precisa ser também alimentada. A fé, como nos lembra o catecismo, ela é um ato humano. Eu creio porque eu quero, eu adiro ao conteúdo da fé, eu abraço aquilo que a fé me traz, mas é uma escolha livre. De manhã, quando eu os ungia, lembrava a eles e a todos os outros catequizandos que a escolha é livre. Nenhum deles veio obrigado, nenhum deles está aqui obrigado, como nenhum de nós aqui devemos estar obrigados, porque a fé é sempre um ato livre. E por ser um ato livre, por ser um ato humano, eu preciso alimentá-la. Eu preciso fazer com que ela cresça, com que ela se fortaleça, com que ela produza frutos. E como eu faço? Não basta constatar que a minha fé está pequena, que a minha fé está fraca, que a minha fé está titubeante. Não, eu preciso alimentá-la. E alimentamos a nossa fé primeiro quando nós vamos à fonte. E quem é a fonte? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Como nos diz a carta aos Hebreus, é o Senhor Jesus. Quando nós iniciávamos a Santa Missa, nós éramos conduzidos a acolher mais uma vez esta chama, alimentar essa chama da fé, que agora nós alimentamos com a nossa vida de oração, com o nosso estudo, mas sobretudo com a nossa vida sacramental. E estes nossos irmãos hoje, também ao darem o passo de receberem daqui a pouco o sacramento da confirmação e o sacramento da crisma, nos ajudam a pensar que na jornada da nossa vida, cabe a todos nós a responsabilidade de alimentar essa fé, de nutrir essa fé com uma vida sacramental que nos fortaleça, uma vida sacramental que seja realmente vivida, alimentada por cada um de nós. Eu dizia na quinta-feira santa do perigo de vivermos de Páscoa em Páscoa e não fazermos um caminho.
e não alimentarmos a nossa vida na peregrinação da vida, acolhendo dia após dia a graça que Deus me dá, nutrindo a minha vida dia após dia, para que a minha fé cresça. E nunca nos esqueçamos, meus irmãos, que uma das maneiras mais significativas de alimentar a nossa fé é quando nós a partilhamos, quando nós partilhamos uns com os outros a fé que temos. É aquela experiência do professor que costuma dizer que acaba aprendendo mais quando ele precisa ensinar. Somos nós, quando também catequizamos, que precisamos aprender muito mais, alimentar muito mais a nossa fé para transmitir. E ao transmitir, essa fé vai se fortalecendo, vai crescendo, de tal modo que nós experimentemos no mais íntimo aquilo que o Senhor Jesus diz no Evangelho, que quem crer nele, do seu interior, rios de água viva jorrarão. Jorrarão por si mesmo? Não, por causa da fé que ele tem em Jesus Cristo. Mas da mesma maneira que essa fé, ela é transmitida, ela é recebida e ela é alimentada, ela também precisa ser uma fé vivida. Não basta, meus irmãos, nós nos identificarmos como homens e mulheres de fé, e às vezes até dizermos: eu tenho muita fé, eu sou um homem de fé, mas eu vivo a minha fé? A fé que eu professo, a fé que eu celebro, é a fé também que eu vivo, que eu encarno na minha vida? A minha vida, ela é um testemunho de fé ou não? Paulo, na leitura que acabamos de escutar, escrevendo aos Romanos, nos lembrava que todos nós, e a partir de hoje estes nossos irmãos, nós morremos com Cristo no batismo. Nós morremos para nascer de novo, para nascer com uma nova vida, para nascer com uma nova veste, para nascer na força do Espírito. E é assim que nós vivemos a nossa fé, sempre na força do Espírito, que já foi derramado sobre muitos de nós que aqui estamos e hoje será derramado sobre eles. Mas é na docilidade desse Espírito que nós somos chamados a viver, para que a fé, ela realmente vá incidindo na nossa vida, para que ela vá transformando a nossa maneira de viver, de tal modo que sejamos capazes de deixar de lado o passado, o que nos pesa, o homem velho, para assumir uma nova vida, para assumir um novo caminho, para fazer com que a fé que professamos e celebramos, ela agora seja encarnada, ela transforme nossas palavras, transforme nossos pensamentos, transforme a nossa maneira de agir. E esta obra, meus irmãos, só será possível na força do Espírito Santo. Por isso que depois de ouvirmos a profecia de Ezequiel, nós suplicávamos o Espírito. Da mesma maneira, no início, depois de ouvir a narrativa do Gênesis, quando víamos a criação acontecendo, mais uma vez o que invocávamos? O Espírito. Sem ele não é possível ter fé. Sem ele não é possível transmitir a fé. Sem ele não é possível viver a fé. Queremos hoje, a exemplo destas mulheres que correm ao sepulcro, nos deixar também impulsionar por esse desejo de Deus. Desejo este que marca a nossa vida, de tal modo que nós cantamos de fato: a minha alma tem sede de Deus. Creio eu que vocês vieram aqui porque vocês estavam sedentos, senão vocês não teriam vindo. E vocês permaneceram porque vocês viram que aqui vocês poderiam ser saciados, não por nós, mas pelo Senhor Jesus. E é por causa dele que nós aqui ficamos, e é por causa dele que nós somos saciados. A exemplo destas mulheres que correm ao encontro do ressuscitado, ao exemplo da samaritana que vai ao encontro de Jesus, ao exemplo, no fundo, de todo homem e de toda mulher
que tenha a humildade de reconhecer que no seu interior há um espaço reservado para Deus e no qual nada nem ninguém poderá ocupar de tal forma que nos preencha, porque este lugar é do Senhor. Que o Espírito de Deus venha de fato sobre cada um de nós nesta noite, renovando a nossa fé e nos ajudando a acolher essa fé, alimentar essa fé e viver essa fé todos os dias até o nosso último suspiro, para que aquela vela acesa ao lado do nosso corpo seja um sinal claro da fé batismal que um dia eu e você recebemos. O que vocês pedem à Igreja de Deus?